Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem revela as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, Mestre, ouve com favor, poder e graça ensigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz. Vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensigne, mostra o teu amor. Maravilhas grandiosas outros povos têm, bênçãos venham semelhantes sobre nós também. Mestre, ouve com favor, em poder e graça ensigne, mostra o teu amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre todos nós. Amém. Irmãos, eu quero saudá-los com uma passagem que se encontra em Efésios, capítulo 5, os versículos 18 em diante, que dizem o seguinte: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero enfatizar esta questão do deixar-se encher pelo Espírito Santo. Nós queremos meditar um pouco mais sobre isso na pregação, mas o apóstolo Paulo ele já dá algumas pistas de como nós nos enchemos do Espírito Santo, quando ele diz, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração a Deus e dando graças constantemente a Ele. Dessa forma nós nos enchemos pelo Espírito Santo. E nós precisamos disso, marcar a nossa vida ou deixarmos que o Espírito Santo de Deus marque a nossa vida com o seu conduzir, com o seu andar em nossas vidas. Que nós busquemos isto, que nós desejemos isto, que nós oremos por isto, para que o Espírito Santo de Deus nos encha cada vez mais com o amor de Deus, da palavra de Deus e da graça de Deus. Quero convidá-los a baixarmos a nossa cabeça. Pai amado, nós queremos Te louvar e Te bendizer, porque Tu sempre estás conosco por meio do Teu Santo Espírito. Obrigado que é por meio dele que Tu nos chama para perto de Ti, que é por meio dele que Tu nos mostra quando nós estamos errados,
que é por meio do Teu Espírito que Tu nos convence do nosso pecado. Por isso, Senhor, clamamos a Ti, envia o Teu Espírito Santo sobre nós, encha-nos com o Teu Espírito Santo para que consigamos Te entender cada vez mais e desejar ter uma comunhão íntima contigo. Abençoe este culto, a pregação da Tua palavra. Nos perdoe por muitas vezes nos deixarmos encher por tantas outras coisas, diferentes do Teu Santo Espírito. Conceda Teu perdão e a Tua graça a todos nós. Por Cristo Jesus. Amém. As leituras para hoje se encontram em João, no Evangelho de João, primeiros versículos, o capítulo 14, os versículos 15 ao 17, que dizem o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Agora os versículos 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ainda capítulo 15, versículos 26 e 27, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E agora capítulo 16, versículos 7 ao 15. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Até aqui esta palavra. Queridos, quero me ater a este assunto do Espírito Santo neste culto de hoje. Uma vida marcada pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. E quero começar por um nome e funções atribuídas ao Espírito Santo. No Novo Testamento, um dos nomes dado ao Espírito Santo é advogado. E esta palavra tem um sentido parecido com o que nós conhecemos hoje de um advogado. Alguém que se ocupa, que trabalha com a lei, quem nos representa e nos defende diante de um tribunal. Mas a palavra usada na língua grega, ela vai além desse sentido. Ela também quer indicar que o Espírito Santo é aquele que está ao nosso lado para nos dar suporte. Ele é um apoiador. Foi isso que Cristo disse aos seus discípulos. Ele iria embora, mas o Pai enviaria alguém que ficaria com eles, conosco, nos apoiando, nos sustentando. Me chamou a atenção nos primeiros versículos que lemos, que fala muitas vezes do Espírito da verdade. Ali, Cristo fala de amor, de obediência, nos primeiros versículos,
E nós falamos disso na semana passada. O amor a Deus nos leva à obediência espontânea. Quando nós amamos a Deus, nós não fazemos nada por medo ou por obrigação. Quando amamos a Deus, queremos estar perto dele, porque sabemos que tudo que ele nos orienta é para o nosso bem, para a nossa liberdade. Os versículos que lemos falam de onde o Espírito Santo vem, do seu caráter e do seu trabalho aqui entre nós. Primeiro, nós lemos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele veio para nos mostrar o que realmente é verdadeiro e digno de confiança. Mas existe uma dificuldade muito grande no nosso mundo com o Espírito Santo. Por quê? Não podemos provar a sua existência e seu agir. Não podemos observá-lo. E isso leva muitos a descrerem. Por outro lado, quem já o recebeu não precisa de provas, porque a Bíblia afirma que ele habita em nós. Segundo, o Espírito Santo é o nosso mentor. Um mentor é um conselheiro, é um instrutor, um educador ou ainda um mestre. É por meio dele que nós aprendemos todas as coisas sobre a Bíblia, sobre Deus e sobre Jesus Cristo. A Bíblia afirma que o Espírito Santo nos capacita com dons espirituais que nos ajudam na realização do trabalho de Deus. Dentre esses dons estão o amor, a alegria, a paz, a paciência, a ternura e muitos outros. O Espírito Santo nos ensina, nos corrige. Ele anda conosco a cada passo que nós damos. Lemos que o Espírito Santo vem da parte de Deus. Ele é quem nos apresenta Jesus Cristo quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, quando nós meditamos no Evangelho, quando nós vemos alguém encarnando o Evangelho, vivendo ele. É o Espírito Santo de Deus que nos revela que Cristo nasceu, viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Se nós cremos, falamos e testemunhamos dessas coisas, tudo isso é pela ação do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, quem nos dá coragem, quem nos dá sabedoria para testemunharmos do Evangelho. Falamos antes que o Espírito Santo é o nosso advogado de defesa. Sim, é verdade, mas ele também aponta o nosso pecado. Ele é o promotor de justiça também. Quando estamos errados, quando desobedecemos os mandamentos de Deus, é o Espírito Santo quem nos alerta disso, quem nos entristece e nos convence do nosso pecado. Ele revela o nosso pecado, as nossas injustiças. Também lemos que o Espírito Santo não fala por si mesmo. Ele revela a nós aquilo que ouve de Deus Pai. Ele nos transmite os desejos de Deus Pai. Ele nos revela a palavra e a vontade do Senhor. Chama atenção também as muitas vezes que o Espírito Santo é chamado de o Espírito da verdade. Em Deus não há engano, não há mentira, porque Ele é fiel. E o Espírito Santo só fala do que ouve de Deus. E outra verdade sobre o Espírito Santo é que ele é o Consolador. Se precisamos de ânimo, de paz, de alegria, é ele quem nos transmite isto. O Espírito Santo organiza nossa mente, ele nos restaura, ele nos levanta quando nós estamos abatidos, para que nós sigamos firmes os caminhos de Cristo. Então, quando Cristo afirmou que deixaria os discípulos, o que provavelmente causou tristeza neles,
Jesus estava dizendo que se ausentaria fisicamente, mas a vinda do Espírito Santo traria sua presença aos nossos corações. É por meio do Espírito Santo que Cristo habita em nós. É por meio do Espírito Santo que nós podemos chamar Deus de Pai, de Paizinho, como Cristo chamou. Quando o Espírito Santo age, nós experimentamos a presença de Deus, de Cristo. Sem o Espírito Santo, nós não sabemos, não conseguimos orar. É Ele quem nos leva a buscarmos a Deus, a silenciarmos diante do Senhor em oração. É o Espírito Santo que nos leva à santificação. É Ele quem nos torna misericordiosos, cheios de compaixão, de amor. É Ele quem nos capacita, quem nos leva a viver, a pregar e a testemunhar o Evangelho. O Espírito Santo nos capacita com os dons. E estes dons nos fazem viver em amor, em alegria, paz, fé. Mas outra coisa importantíssima que precisamos nos lembrar e saber: o Espírito Santo é como o vento. Não podemos pegá-lo, não podemos manipulá-lo. Ninguém o tem, ninguém o segura por si só. O Espírito Santo age quando e onde lhe apraz, como o apóstolo Paulo afirmou em 1 Coríntios 12. Queridos irmãos, fato é que Deus quer que nós tenhamos o Espírito Santo, porque sem Ele não há liga. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos compreender Deus. Não podemos compreender a sua palavra, ou muito menos entendermos a obra de Jesus Cristo na cruz por nós. Sem o Espírito Santo, podemos até ter conhecimento de muitas ciências, podemos conhecer a Bíblia como palavra, como letra, mas nunca compreendê-la e assumi-la como verdade em nossa vida. Cristo disse: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas capítulo 11, versículo 13. Aqui sempre penso numa coisa: nós pedimos 1001 coisas para Deus, e muitas vezes aquilo que nós pedimos não tem muito a ver com uma vida de cristão. Por que nós pedimos estas coisas? Porque não pedimos antes o Espírito Santo, que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria, que nos liga com Deus, que nos une com Deus, com os pensamentos de Deus. Aqui eu quero ir finalizando. Precisamos desejar o Espírito Santo, pedir por Ele. Por quê? Porque Ele nos dá a verdadeira união com Cristo, com Deus Pai, porque Ele nos dirige a toda a verdade, porque Ele nos ajuda a adorar a Deus, porque Ele nos guia em nossas decisões, Ele nos dá clareza sobre a Bíblia, Ele nos leva a agir, Ele nos leva à ação, Ele nos dá sabedoria para compartilharmos o Evangelho, nos ajuda a enxergar os sinais, os milagres de Deus. Ele amolece o coração dos que ouvem o Evangelho. Deus quer nos presentear com seu Espírito Santo. Foi o que nós lemos agora de Cristo. Precisamos pedir. Precisamos nos abrir para recebê-lo. Então experimentaremos o seu agir. Então, proponho que nós oremos pelo Espírito Santo,
Peçamos a Deus pelos frutos do Espírito Santo. Nós encontramos sobre esses frutos uma lista em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Leia e releia esta passagem, Gálatas 5, versículo 22. Veja quais frutos tu precisas e busque desenvolvê-los. Leia também os textos de Romanos 12, versículos 6 a 8. 1 Coríntios 12, versículos 14 ao 25. E Efésios 4, 11 a 13. Leia estas passagens. Leia bastante. Queridos, que o Espírito Santo nos preencha e nos transforme à imagem e semelhança de Deus. Amém. Convido a ainda baixarmos nossa cabeça e orarmos. Pai amado, assim como acabamos de ler sobre o Teu Espírito, o Espírito da verdade, o Conselheiro, o Consolador, nós clamamos a Ti, Senhor, que derrame sobre nós esse Teu Espírito, para que Ele nos transforme cada vez mais conforme a Tua imagem. Para que Ele nos ajude, Senhor, a Te entender, a entender as Tuas coisas, a Tua palavra. Para que Ele nos ajude a perceber o quanto precisamos de Ti, de estar na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque Tu atende este clamor, esta oração. Clamamos pelo Teu Santo Espírito, que Ele nos dê clareza do Teu Evangelho. Clamamos, Senhor, que abençoe e guarde a nossa paróquia, as nossas comunidades. Ajude, Senhor, para que consigamos viver o Teu Evangelho e assim cativarmos as pessoas. Cuida, Senhor, do trabalho de cada família, de cada pai de família, de cada mãe. Ajude-nos, Senhor, na educação dos nossos filhos, dos nossos netos. Ajuda-nos a ensiná-los os Teus caminhos, a viver contigo. Guarda, Senhor, as pessoas que estão enfermas. Clamamos pela Rosália, clamamos pela Dona Frida, pelo Felipe, também pela Dona Maria, pela Rita. Guarde, Senhor, e proteja os corações de cada um. Também a minha tia Elisângela, ajude-a também no tratamento que ela tem que enfrentar. Cuida, Senhor, de todos nós, abençoe e guarde a nossa semana. Colocamos também nas Tuas mãos as lideranças da Tua igreja espalhadas pelo mundo afora, que busquem anunciar e viver o Teu Evangelho, que não se deixem levar por ideologias diferentes e contrárias à Tua palavra. Guarde, Senhor, as lideranças civis espalhadas pelo mundo. Nosso presidente, nosso governador, nossa prefeita, oriente, para que eles busquem de fato aquilo que é mais importante para a sociedade, para as pessoas, para o bem-estar das pessoas. Tudo isso nós clamamos a Ti, certos de que Tu nos ouve e nos atende. E o que não lembramos, queremos incluir na oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre cada um de vocês, que Ele nos guie, que Ele nos oriente através do Seu Espírito Santo. Uma boa semana a todos. Amém. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos Tua força, vem revigorar, Espírito
menos que essa sociedade faz. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, vem revigorar este povo que procura a verdade, necessita de consolo e vigor, dá que alcance a justiça e a liberdade, da vida nova baseada no amor. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, sem demora, pelas ordens não te deixa reprimir, vivifica o nosso alento nessa hora, dá-nos dons, carismas para prosseguir. Vem, Espírito de Deus, vem nos consolar, dá-nos tua força, para nossa caminhada, ilumina nossa mente com a luz, que indica o alvo certo dessa estrada, ao mundo novo com certeza nos conduz.